E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos concluir aqui a nossa aula de Química, não é isso? Onde agora iremos falar sobre substâncias puras, tá certo? O que são substâncias puras? Substâncias puras são substâncias que não contêm impurezas. A temperatura permanece constante durante a mudança do seu estado físico. Então, substâncias puras, ela não tem impureza, é a substância dela tradicional, sem mexer em nada, tá certo? O que são substâncias simples? Substâncias simples são substâncias formadas por um único tipo de elemento. Eu coloquei de exemplo O2, né? O que é o O2? Deixa eu colocar aqui a minha caneta. O O2 é a ligação de dois oxigênio, né, pessoal? O O2 é a ligação de dois oxigênio. O que é o O2? O O2 nada mais é do que o nosso gás carbônico, né? Se eu fizer uma ligação aqui, O3, vai ser o quê? Vai ser o nosso gás ozônio, que está lá na camada de ozônio. Gás ozônio, o O3. Beleza? Isso são substâncias simples. A substância composta é quando eu tenho dois ou mais tipos de elemento químico. Tipo, o H2O. O H2O, eles são dois elementos químicos, né? O hidrogênio e o oxigênio. Tá certo? Não é simples entender isso? Muito simples. Outro exemplo, professor, de substância composta. NaCl, né? Na é o sódio, Cl é o cloreto. Então aí eu tenho o cloreto de sódio. Aí eu tenho o cloreto de sódio, que é nada mais do que o nosso sal de cozinha. Beleza, pessoal? Simples entender? Show de bola. Então vamos passar o nosso slide. Alotropias. O que é alotropias? Alotropia é o fenômeno em que um elemento químico é capaz de formar duas ou mais substâncias simples, que é simples, o mesmo elemento químico, com número de átomos e formas diferentes. Olha só, eu tenho aqui o elemento oxigênio, que quando eu ligo ele com outro oxigênio, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a caneta. Eu tenho aqui o meu elemento oxigênio, que quando eu ligo ele com outro oxigênio, ele vai ser O2, tá? Que é o nosso gás oxigênio, ok? Eu tenho aqui o O2, quando eu ligo ele com outro oxigênio, eu vou ter o O3, como eu tinha falado, é o ozônio. Professor, tem outro exemplo? Eu tenho sim, pessoal. Eu tenho aqui o elemento hidrogênio, tá? Quando ele tem somente um, ele é o hidrogênio. Quando eu pego ele com o outro, vai ficar H2, né? Esse elemento químico aqui se chama deutério. Esse elemento químico aqui se chama deutério. Observa que ele era hidrogênio e agora ele é o deutério. Então, isso é uma alotropia. Ele está formando outros elementos sendo ele mesmo. Ele está formando outras substâncias sendo ele mesmo. Entendeu? Eu tenho aqui o H3. O H3 eu tenho o trítio. O H3 eu tenho o trítio. Observa novamente que é tudo hidrogênio, só que eles estão o quê? Um hidrogênio com outro. E então eles vão formar outra substância. H1, hidrogênio. H2, deutério. H3, trítio. O que é isso, pessoal? Isso aí nada mais é do que alotropias. Alotropias. Tranquilo? Simples demais? Muito simples. São quando um mesmo elemento, se juntando com ele mesmo, forma outras substâncias. Beleza. Vamos concluir a nossa aula. Nossa aula agora vamos falar sobre misturas. E eu sei que algum dia vocês já ouviram falar em homogêneo, heterogêneo. Já? Sei que sim. Então vamos lá. Misturas homogêneas são misturas também chamadas por soluções. É formada por apenas uma fase.
Uma solução pode ser formada por sólidos, líquidos ou gases, não se consegue diferenciar a substância. Então, a homogêneo, tá? Ela é aquela que quando nós olhamos, observamos apenas um aspecto, mas não necessariamente vai ter apenas uma substância. Tranquilo? Então vamos lá, se eu misturar a água com álcool, quando nós observarmos, vai ter apenas um aspecto. Então é uma mistura homogênea. Entretanto, não tem apenas uma substância, tem duas substâncias, o álcool e a água, beleza? Isso se chama misturas homogêneas. Tranquilo, pessoal? Cuidado com as pegadinhas, tá? Como assim, professor? As pegadinhas. Tenho aqui o recipiente. No recipiente eu tenho a água. Mas eu tenho aqui na água cubo de gelo. Eu tenho aqui um cubo de gelo. Aí me perguntam, homogênea ou heterogênea? Hein? Homogênea ou heterogênea? O que é que você acha? Quando você olha, você vê só um aspecto ou vê dois? Você vê dois, né? Você vê a água e vê o quê? O gelo. Então ela é o quê? Hétero, porque você vê dois aspectos ou mais. Agora tem quantas substâncias? Você vai dizer dois, né? A água e o gelo. Não, pessoal, só tem uma substância. Só tem uma substância, porque o gelo é a mesma água, tá certo? Então eu tenho um aspecto aqui de heterogêneo e apenas uma substância. Tranquilo? Cuidado com as pegadinhas. Vamos aqui agora para o heterogêneo. Mistura heterogênea é uma mistura, é dita heterogênea quando apresenta duas ou mais fases, dois ou mais aspectos. E os componentes da mistura são perceptíveis, né? Aqui eu tenho óleo e água. Óleo e água se mistura, pessoal? Você no primeiro momento vai dizer que não, mas eu falo para vocês que o óleo e a água se misturam. Elas são uma mistura o quê? Heterogênea, elas só não se dissolvem uma na outra. Então, eu colocando aí a água e o óleo, observamos e vemos o quê? Um aspecto, dois aspectos. Vemos dois aspectos. E se perguntar quantos componentes tem aí, quantas substâncias, você vai me dizer que tem duas substâncias, o óleo e o álcool. Tranquilo? Beleza? Show de bola. É simples, né, pessoal? É muito simples entender homogênea e heterogênea. Beleza? Homogênea, apenas um aspecto. Posso ter vários componentes, mas só vejo um aspecto. Heterogênea, dois ou mais aspectos, tá? Vejo também os componentes. Tranquilo? Simples, pessoal. Beleza. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.